Cigano. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Espero que vão bem, né? Boa semana para todo mundo, desde já, agradeço a companhia de todos, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo e você tá no canal Luzes e Tarô, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever no canal, deixa o teu like, o like da gratidão e se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para o YouTube notificar você quando a gente subir novos vídeos aqui, tá bom? Bom, Dona Marie tá aqui, ó, bem no cantinho, ela é mais, né, ela é mais socialite. A Dona Marie é mais socialite, a Dona Marie é mais de boa, mais tranquila. Frajola já se joga em cima das cartas, né? A Marie ou ela fica aqui no cantinho ou ela fica aqui, né, agarrada em mim. Ela é mais diplomática, digamos assim. Ó, tema da leitura, por que essa pessoa nunca demonstrou sentimentos, tá? Por que que essa pessoa nunca demonstrou, ou nunca demonstra, né? Depende aí da situação de vocês, se você tá com essa pessoa ou não. Por que que essa pessoa nunca demonstrou sentimentos? Esse vai ser o tema da nossa leitura, tá? Você tem dois montinhos aqui, duas opções. Primeira pedra, pedra da pirita. Segunda pedra, pedra citrino, né? Se necessário for, pausa o vídeo, se conecta legal com a pedra, né? Ou com um dos montinhos, não importa. O importante é você se conectar, o importante é a sua atenção, tá? Lembra sempre que baralho cigano, tarô, nunca vai ser sentença, aqui é uma leitura aberta, generalizada, então são muitas energias, você faça as suas adaptações necessárias, tá bom? Dito isso, eu vou direto à mesa, primeiro montinho, opção 1, pedra da pirita. Você que se conectou com a pedra da pirita, vamos lá. O porquê que essa pessoa nunca demonstrou sentimentos, ou nunca demonstra os sentimentos, vamos ver. Opa. Uriê, Rupchá, fala comigo aqui, fala aos nossos corações, corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com a primeira opção, Pedra da Pirita. Porque ele nunca demonstrou sentimentos para você. Porque ela nunca demonstrou sentimentos para com você. Mentaliza essa pessoa, traz para mesa a energia da pessoa aqui agora. Sem obsessão, sem cobrança. Rupchá, Uriê, salve sua luz. Continue mentalizando essa pessoa aqui. Traz para a mesa a energia dele ou dela aqui agora. Fala comigo aos nossos corações, corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa primeira opção aqui. Pedra da Pirita. Por que que essa pessoa nunca demonstra sentimentos? Por que que essa pessoa nunca demonstrou reais sentimentos? Rupchá, Uriê. Energias ocultas, aparentes e centrais. Traz para a mesa a energia da pessoa, tá? Eu quero 9 cartas. Vamos lá. Uma, tua mão na minha, eu tenho 3, 4. 7ª carta. 8ª. 9 cartas. Seis de ouros. 4 de paus. 7 de ouros. 10 e um 10 de espadas. 9 de espadas, tá? 10 e um 10 de ouros. 6 de espadas. Pajem de espadas. As de paus. Arcano da carruagem. Deixa eu entender esse jogo aqui teu. Vamos lá. Uma certa preocupação muito grande em parecer ser aqui denota, tá? Uma certa preocupação ou uma certa coisas de maior valia que essa pessoa deixa passar numa relação, tá? E coisas de menor valia essa pessoa não deixa passar numa relação. Faz muito sentido para ele, faz muito sentido para ela. Tendencia a ser uma pessoa que traz certos desgastes da relação de forma, assim, um pouco automática, tá? Picuinha, coisa pequena, às vezes ganha uma proporção muito grande. Pode ganhar uma proporção muito grande, tá? Eu acho que no fundo é uma pessoa que se doa
verdadeiramente, tá? É uma pessoa que trabalha muito bem assim com o toma lá da cá, né? Eu acho que a linha de reciprocidade, ou pelo menos a energia que essa pessoa emana de reciprocidade, é uma energia genuína, tá? Eu tenho um 6 de ouros aqui na cabeça, tá? Ele cruza com essa cartinha aqui, com o mas de paus, aqui no subconsciente, ok? É até uma linha genuína, essa linha de troca é uma linha genuína, é uma pessoa que se doa, tá? Só que assim, existem alguns quês aqui para essa pessoa resolver. Ele com ele mesmo, tá? Ela com ela mesma. Existem alguns medos aqui também, tá? Então, tem um parecer ser aqui que é um tanto desnecessário para essa pessoa, né? Como eu falei, às vezes coisas pequenas ganham grandes proporções na mão dele, na mão dela, tá? Dentro das relações, né? E assim, tendência muito ao desgaste desnecessário até das relações aqui, tá? Não tem nenhuma carta aqui que demonstra grande sentimento, não à toa, né? Na mesa, na leitura, no tema da leitura, como a gente trouxe aqui, que é só para mim não falar errado, por que que essa pessoa nunca demonstrou sentimento, tá? Não tem cartas de grande sentimento, de profundo sentimento aqui, tá? Tem cartas de construção, tem cartas de negociação. É uma energia muito, é uma comunicação, uma palavra muito forte de negociação, sabe? Às vezes pode ser até um tanto masoquista essa pessoa, ou o contrário do masoquismo, né? A pessoa que é um tanto tóxica nessa dinâmica de reciprocidade, tá? É uma pessoa que às vezes testa além da conta a sua confiança, né? Não é uma pessoa que se abre, ou pelo menos não é uma pessoa que eu acho que não tem tanta facilidade aqui de sentir, né? De sentir mesmo. Não tem tanta facilidade de sentir, tá? Então, assim, não é uma pessoa. Aqui não tem tendência a ser uma pessoa que é falsa. De maneira nenhuma. Presta bem atenção os prós e contras né, dessa energia, dessa palavra, dessa pessoa que você trouxe aqui. Não é uma pessoa que tem tendência a ser falsa, tá? Joga muito bem com esse toma lá da cá, como eu falei, tem uma genuína entrega, tá? Só que é mais negociável, tudo negociável, tá? Preto no branco, combinado não sai caro, tá? É uma pessoa que se você falhar um pouco com ele, com ela, essa pessoa vai querer revidar e vai querer revidar o dobro, entende? Tem um pouco dessa coisa um tanto desproporcional no que tange a ser aceito, ser aceita, tá? A abrir o universo próprio dele para você, abrir o próprio universo dessa pessoa para você, entende? Ou para qualquer outra aqui, tá? Não me deu nada assim né, coisas de família e tá. Se eu fosse apontar algum tipo de trauma, se eu fosse mostrar ou tentar ver aqui algum tipo de trauma, eu falaria de traumas com relação a casamento, com relação à união, tá? Pode ser união dos pais? Pode. Quando né, meus pais tinham uma relação tóxica, ou sei lá, fui criado pela minha avó, pelo meu avô, por N pessoas que me criou e eu não vi ali um bom exemplo, entende? Se eu fosse apontar nessa situação, mas eu não vou trazer para esse viés. Aqui fala muito assim da presença mesmo da pessoa, da entrega da pessoa. Não é uma pessoa falsa, é uma pessoa que se entrega legal, tá? Só que é uma pessoa que tem certos medos aqui, tá? Então, para ele, né, no nível, no passo a passo dele, cada entrega, né? Cada entrega. Entenda a entrega como entrega de sentimentos mesmo. Confiança. Eu confio em você, né? Eu confio em você. Eu falo os meus segredos para você. Você é minha cúmplice. Ou você é meu cúmplice, tá? Então, assim, mesmo que eu esteja bem num dia, né? Olha, eu confio em você. Tô muito bem com você. Tamo bem. Isso não significa que eu vou estar bem no outro dia. É muito passo a passo. É muito level aqui, né? É muito as coisas podem sim ser um tanto desproporcionais, né, nos julgamentos internos dessa pessoa. Problema dele com ele mesmo? Que seja. Problema dela com ela mesma? Que seja. A linha que você tem que seguir aqui é o seguinte, tá? Primeiro, a linha de compaixão, você não tem que julgar ninguém, tá? Claro, variáveis aqui enormes, né? Eu não sei com o que eu estou falando. Se você está muito tempo com essa pessoa, isso aqui configura um problema maior ainda, tá? Agora, se você está só conhecendo a pessoa, tá assim, tá na fase dos meses ainda, na fase das semanas ainda,
tá? Então, menos mal, entende? Então, assim, não é uma pessoa que vai se abrir facilmente, pode ser uma pessoa que pode atropelar os sentimentos, tá? É o contrário aqui de se negar a abrir, é uma pessoa que atropela os sentimentos, tanto os seus quanto os dele, né? Isso aqui configura certos traumas, tá? Certos traumas aqui. Se eu fosse apontar, repito, né? Sair um pouco da esfera do cotidiano só dessa pessoa, se fosse apontar traumas com relação ao passado. Aqui fala mais do exemplo, pode ser assim, casamento, né? Pode ser uma frustração muito grande com o casamento anterior, pode ser uma frustração muito grande com relação à relação dos pais, tá? Ou quem criou a pessoa, tá bom? Enfim, prós e contras aqui, com certeza, mas muito delicado aqui os pontos negativos dessa pessoa, muito delicado mesmo, tá? Aqui, ó, veja bem, eu tenho um seis de ouros aqui, linha de cabeça, tá? Cruza com esse as de paus, eu já demonstrei pra ti, eu já mostrei aqui na tela, né? Na outra ponta, eu tenho outro seis, eu tenho um seis e um sete, é um seis de espadas e um sete de ouros, tá? Isso aqui é um eterno banho-maria, tá? Isso aqui é um teste, é como se a pessoa testasse você e ele mesmo ao mesmo tempo, sabe? Testasse você e ela mesma ao mesmo tempo. Testasse o quê? A entrega dos sentimentos. Demonstrar, sentir, entender, demonstrar, isso é complicado, tá? Então existe muita linha de construção, linha de confiança, tem, linha de entrega tem, mas eu acho que os julgamentos, né, os critérios que essa pessoa anda tendo aí para demonstrar sentimento tá um pouco nocivo. Não para você, por incrível que pareça, tá? Mas mais para ele mesmo, mais para ela mesma. Só que essa pessoa não vai perceber agora, tá? Essa pessoa vai demorar um tanto ainda para perceber. Pode ser que aconteça uma percepção dessa realidade dele com ele mesmo, ou dela com ela mesma, enfim, se houvesse alguma transformação aqui, alguma mudança muito forte no cotidiano dele, alguma pessoa saísse da vida dele de um jeito mais trágico, por exemplo, dele ou dela, alguma mudança de hábito, mudança de cidade, mudança de trabalho, pode ser, através de certas transformações, mudanças aqui de hábito, de rotina, pode ser que essa pessoa se enxergue um pouquinho melhor, mas no hoje vai demorar um pouquinho para essa coisa passar, tá? Enfim, vamos abrir outra mesa aqui, ainda para Pirita, você que se conectou com a carta da Pedra da Pirita, tá? Upchá, salve sua luz, permita-nos saber o que podemos saber, fala comigo, fala aos nossos corações, cigana minha, cigano meu. Por que essa pessoa nunca demonstrou ou nunca demonstra sentimento? 9 cartas, vamos ver uma linha de futuro. 5, 6, sétima carta, 8, 9 cartas. A árvore, cartas de construção, tá? Ou pelo menos ideia de construção, a carta da casa. Ó, aqui desenha a família, tá? Carta do chicote. Esse chicote ele traz essa dama aqui, nessa mulher, muito sensual, parece uma stripper. Depois eu tenho a carta dos lírios. Carta do navio, ok. A criança. A foice. Veja que nesse baralho a foice corta uma certa. É uma violeta, né? Uma flor aqui é uma violeta. A torre, que vem com um relógio. E a lua. Olha, de verdade tem algumas coisinhas aqui para essa pessoa se resolver. Com relação, eu acho que vem de casa, eu acho que vem de família, tá? E eu vou falar um pouco mais, tá? No fundo, essa pessoa até sabe disso, mas eu acho que encobre um pouco isso, sabe? Vai tocando com a barriga. Então, mesmo que tenha na cabeça, mesmo que eu tenha na ideia, mesmo que eu tenha no coração uma ideia de formar família, ou sei lá, uma ideia de estrutura, não precisa formar família, né? Mas uma ideia de entrega, uma ideia de demonstrar sentimentos, uma ideia de estrutura numa relação, ok. Isso de alguma maneira, no fundo, eu tenho uma insegurança que isso aconteça. Tô falando na vibe dele, tá? Eu tenho uma insegurança que isso aconteça, tá? Então,
como que eu vou... Na vibe dele, na vibe dela, né? Depende aí da tua situação. Como é que eu vou demonstrar isso? Como é que eu vou resolver isso, né? O jeito que essa pessoa tenta resolver é tocando a vida mesmo assim, tá? Em alguns momentos ele vai atropelar os próprios sentimentos, ele ou ela. Repito, em alguns momentos ele vai atropelar os próprios sentimentos, ele ou ela, tá? Inclusive os das, que a pessoa, da pessoa que ele estivesse relacionando, né? Que essa pessoa estivesse relacionando, tá? É, assim, é uma pessoa que, de novo, né? A linha da compaixão precisa ser alta aqui, tá? Não precisa julgar a pessoa. Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem seus bloqueios, tem seus traumas, mas eu acho que assim, se essa pessoa não quiser especificar, não quiser ir tratar de alguma forma, não dá para levar mais. Entende? Isso aqui gera uns juros, digamos assim, uns juros muito negativos a longo prazo, tá? Pra essa pessoa. Então não dá para negar. Tá chegando uma época aqui, tá chegando numa fase que vai estourar, digamos assim, né? Isso aqui, tá? Então não dá para negar. Tá chegando numa fase que não vai dar mais para tocar com a barriga ou não vai dar mais para negar. Vai ter que se questionar, né? Por que que só atrai esse tipo de gente, ou por que que sempre me relaciono e a coisa não acontece, tá, 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 e tá, tá, tá. Na ideia, no coração, eu tenho ideias de estrutura, tenho cartas de estrutura, tenho ideia boa, né? Intenção boa, né? Enfim, bons pensamentos, bons planejamentos, tá? Só que assim, é um pouquinho além disso. Fala um pouquinho além disso. Fica um pouco lá no subconsciente mesmo, tá? Mas o que mostra aqui que além de não é total negado isso, não é total subconsciente. É como se a pessoa soubesse, de uma certa maneira a pessoa sabe um pouco disso e está tocando com a barriga, né? Mas é muito mais é além do que a pessoa acha que sabe? É um pouquinho além. Entendeu? Bom, dito isso, espero que tenha sido de valia uma linha de compaixão com a pessoa. Se você está com essa pessoa hoje, oração quebra demanda, oração abre caminho, oração atrai sucesso, tá bom? Ora pela vida da pessoa, ora pelo coração da pessoa, ora pela consciência da pessoa. Eu acho que é uma boa linha de trabalho, digamos assim, de você ter com essa pessoa, tá bom? Bom, que Deus e os anjos te abençoe. Vou pedir para você comentar para mim que você entendeu, deixa uma sugestão para mim trazer. Eu tenho recebido as sugestões de vocês, vou trazer, tá? Maíra Gralha, que mais? Isabelle Cordeiro, quem mais que eu lembro? E Amada, Márcia Amada, se eu não me engano, enfim. Tá tudo anotado, vou trazer, deixa a tua sugestão, tá bom? E abaixo na descrição do vídeo tem o link da página oficial para você conhecer. Vai ter Instagram, enfim, para você conhecer caso você queira conhecer, tá bom? A gente vai abrir a agenda semana que vem, hein? Semana que vem a gente abre a segunda última agenda de setembro. Que Deus os anjos te abençoe. Até a próxima. Vamos agora para quem se conectou com a segunda pedra, pedra do citrino. Upchá, traz para a mesa aqui a energia dele ou dela. Fala comigo aqui, fala os nossos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com a pedra do citrino. Porque ele nunca demonstrou sentimentos. Porque ela nunca demonstrou sentimentos. Vamos ver. Upchá, e fala comigo, cigana minha, cigano meu, permita-nos saber o que podemos saber. Para quem se conectou com essa segunda opção, pedra do citrino, mentaliza essa pessoa aqui, traz para a mesa a energia da pessoa, deixa cigano falar, deixa a cigana falar, deixa as cartas falarem, faça as suas adaptações necessárias. São 9 cartas, tua mão na minha, eu tenho 7. Acho que eu tirei 10 aqui, quer ver? Rei de copas. Legal. 10 de copas. 8 de ouros, perdão. Pagem de paus. 8 de paus. Pagem de espadas. E pipa voada aqui. Rainha de ouros.
Tirei 10. 2 de espadas e um 4 de espadas, tá? Olha, essa aqui sobrou, tá? Energia central, energia da força. Olha, aqui, diferente da primeira mesa parece que a pessoa negocia lá com ela mesma, né? E vai negociando a entrega dos sentimentos aos poucos, tanto masoquista, tanto tóxico, né? Enfim, aqui diferente da primeira mesa, eu tenho sentimentos, sim, eu sinto, eu tenho meus momentos muito bons, tá? Não me dá também, aqui demonstra também alguns bloqueios. Todo mundo tem bloqueio, tem trauma. Só que essas cartinhas, do jeito que ela veio aqui, na linha que ela veio, demonstra um pouquinho mais de travamento mesmo, bloqueio mesmo do subconsciente. Ainda mais com essa carta aqui central, tá? Alguns quezinhos aqui para resolver no quesito assim emocional, tá? No quesito assim subconsciente mesmo, alguns traumas aí, tá? Dito isso, que é importante dizer, essa pessoa tenta responder, tá? Com o sentimento, pelos sentimentos, ela tenta responder os próprios bloqueios, tá? Só que assim, sabe quando a pessoa tem certa, a pessoa é um pouco, desculpa a palavra, um pouco tola às vezes, tá? É um pouco tola. A pessoa tenta, como é que é a palavra? Tenta compensar. Eu acho que é uma pessoa que tenta compensar algumas frustrações, tenta compensar. Às vezes nem é frustração dela, né, diretamente só com ela, tá? Pode ser frustração que envolve alguma pessoa do entorno, enfim, uma linha um pouco mais humanista, inclusive. Tenta compensar sentimentos alheios aqui. É como se eu quisesse entregar meu sentimento para quem não me deu confiança nenhuma, ou para quem não deveria ter esses meus sentimentos, entende? Quando eu tenho uma pessoa que, olha, essa pessoa é sincera, né? Essa pessoa de verdade tá, enfim, quando eu tenho uma pessoa legal para demonstrar sentimentos, eu demonstro para as pessoas que não merecem meus sentimentos. Isso atrai mais o quê? Frustração. Isso atrai mais frustração, no sentido de viver o sentimento, no sentido de ter sucesso nesse sentido, tá? Não é uma pessoa que tenta, assim, que dificulta as coisas. É uma pessoa até que entende, né? Até uma pessoa que sente, né? Entende dos próprios sentimentos, ok? Só que não é uma pessoa também que vai, assim, como é que eu posso dizer? Não é uma pessoa que vai querer, assim, esperar o melhor momento, sabe, de se entregar ou de, enfim, de respeitar os próprios sentimentos. É uma pessoa que quer chegar e quer que as coisas estejam prontas. Só que é aquilo. Tenho duas pessoas aqui. Pode ser inconsciente isso, hein? Carta da força também é uma carta forte que mostra o quê? Prisão, certa resistência, né? Certa resiliência. Com essas três cartinhas aqui, ó, 2 de espadas na linha do subconsciente e um 4 de espadas também na linha do subconsciente, ó. 2 de espadas. O que é o 2 de espadas? O 2 de espadas, né, nessa configuração minha, ela mostra uma certa cegueira, né? Até pensamentos negativos, ok? Fruto, enfim, das vivências, né, da pessoa, enfim. E o 4 de espadas, nesse baralhozinho, olha bem, é uma menina, né? Tá num ninho em posição fetal e tem um coração ali do lado, tá? E eu tenho uma carta assim que não seria, assim, não seria nada bom do jeito que ela veio para essa configuração minha, uma rainha de ouros dentro dessa combinação é uma linha do subconsciente aqui, dentro da minha leitura, tá? Tem o rei e rainha na mesa, na mesma linha, tá? Então assim, se eu fosse fazer dar um exemplo, eu tenho duas pessoas. Para uma, essa pessoa mostrou confiança o suficiente para mim, essa pessoa demonstrou os sentimentos dela para mim. Essa pessoa não demonstrou confiança para mim, não demonstrou os sentimentos dela para mim. Eu deixo de doar os meus melhores sentimentos aqui para essa primeira pessoa e eu dou os meus melhores sentimentos para essa segunda pessoa. E aí eu me ferro. E aí eu atraio mais frustração. E aí eu fico nesse loop aí, tá? Tem uma certa, assim, um certo negar aqui da experiência, tá? Eu acho que o lado bom da mesa, se eu fosse trazer um lado bom, é uma pessoa que busca viver uma história legal, que busca ter uma reciprocidade legal, viver uma história de verdade, né?
com muita entrega, com responsabilidade, enfim, com entrega genuína entre as partes aí. É uma pessoa que busca isso, tá? É uma pessoa que não é idealiza, mas busca. Isso tá na cabeça da pessoa, sabe? Apesar de eu não ver apesar de eu não ver tanto sucesso, é uma pessoa que trabalha nisso, tá? Mas subconscientemente tem muitas ações isoladas aqui, ações um pouco fora do padrão, né? Né? Repetindo, é como se fosse para algumas pessoas a pessoa entrega sentimentos, demonstra sentimentos e não deveria demonstrar, não seria legal demonstrar para essas pessoas, e para as pessoas que merecia esse sentimento real, essa entrega de sentimento real, essa pessoa não demonstra esses sentimentos, entende? Às vezes, enfim, a inexperiência aqui não é mais a pauta. Não é mais a pauta. Eu acho que está negando a experiência. É um pouquinho diferente. Acho que tem uma certa negação da experiência com relação aos sentimentos, com relação à questão da mesa, tá? Enfim, não é tão grave, eu acredito eu, quanto a primeira mesa, tá? Mas é uma pessoa que também precisa entender que, ó, se você tá repetindo ciclos, seja você mulher, seja você homem, se você tá repetindo muitos ciclos aqui, repetindo ciclos, o que que seria? Ah, sempre fico com uma pessoa e, sei lá, acontece alguma coisa ou outra, a gente termina. Ou sempre acontece isso, assim, dessa forma, entende? Então, se você estiver repetindo ciclos, é como se você estivesse negando o óbvio, tá? É como se você estivesse negando a experiência da coisa. Existem alguns traumas aqui, alguns bloqueios que precisam ser liberados, tá? Tem que parar de tentar. Como é que fala? Existe uma certa resistência aqui desses tantos, tem que ser liberado. Tem uma linha, tem que relaxar aqui, tá? Tem que soltar, tá? Tem que soltar mesmo, liberar, tá bom? Não me pergunta se tem que liberar perdão, não me pergunta se é questão de família, porque a princípio eu não vejo nada disso, nem é o intuito da mesa. Mas tem alguns traumas aqui bem enraizados aqui, né? Eu seguro e eu faço força e eu não vou soltar e eu fico nessa, sabe? É uma linha um pouco de negação da própria evolução, né? Um negar da experiência aqui, tá? Enfim, tudo isso aqui envolve essa pessoa, o fato dessa pessoa não demonstrar sentimentos, tá? Pelo menos para você, né? Aqui é uma pessoa que demonstra sim, mas não para a pessoa que está vendo o vídeo. Ruptauria, né? Para algumas pessoas, dois pesos, duas medidas? Pode ser, mas fica um pouco aquém se eu falar isso, sabe? Além disso, é um pouco mais, como a gente viu, mostra uma linha que precisa ter entendimento, compreender a pessoa, né? Tem certas linhas de bloqueio lá, tá? Então, são 9 cartas, eu tenho 5, 6, 8, 9 cartas. Carta do caixão, carta da raposa, o sol, os trevos, a dama, certo? O coração, as alianças, as flores e as nuvens. Olha, aqui é o seguinte, eu acho que essa pessoa tem algum trauma de alguma relação passada, tá? Pode ter algum trauma de alguma relação passada. Essa relação passada pode ter algum trauma de alguma relação passada. Para alguns casos pode ter sido lá no início das aventuras sexuais, lá no início da vida amorosa e tá. Para algumas, tá? Não é para todo mundo não. Mas com certeza uma pessoa que desenvolveu certas resistências e como a gente viu na mesa anterior, hoje é um bloqueio, tá? Desenvolveu certas resistências de lá para cá, tá? Aqui tem memórias ainda que precisam ser abertas, liberadas, curadas, perdoadas, tá? Relacionada a alguma pessoa, alguma mulher que, enfim, aproveitou dele, enfim, algum homem, adapta aí para tua realidade, né? Eu acho que assim, existem algumas lembranças ainda, tá? Coisa que precisa ser solta, né? Liberada aqui, tá bom? Isso causa um certo medo, uma certa estranheza, tá? Quando a pessoa aproxima de uma aliança, quando a pessoa começa a ficar,
ou quando a pessoa começa um relacionamento, assume um relacionamento. Essa pessoa pode ter algumas atitudes, como a gente viu lá na mesa mesmo, um pouco diferentes, né, da capa do livro. Olha, ele me vendeu essa capa do livro. A capa do livro é clássico, é um livro clássico aqui, né? Quando você chega em determinados momentos, o livro muda, entende? Isso aqui pode ser algumas atitudes um tanto diferentes, isoladas, né? Um tanto diferentes quanto o que ele apresenta, o que ela apresenta, tá? E como a gente está falando de sentimentos, isso aqui é tudo na casa do sentimento, tudo na casa do coração da pessoa, tá? Eu acho que tem alguns traumas aqui para ser liberados. Existe aqui uma possibilidade muito grande de lembranças, né, de relacionamento passado, ter iniciado esse ciclo de resistência da pessoa. Não é uma resistência muito boa, não. É uma resistência que segura algo ruim ali, tá? Precisa perder o medo, precisa liberar, precisa cair, levantar, mas sorrir, enfim, precisa liberar aqui. Tá uma coisa muito dura, muito rígida, assim, machuca, tá? No fundo, machuca a pessoa. Então tem que ter uma linha de compaixão também, ok? Dito isso, eu vou agradecer a tua presença, a tua companhia. Deixa para mim o teu like, por favor. Comenta para mim o que você entendeu. Comenta para mim uma sugestão de vídeo. Comenta para mim quando que eu tenho que trazer vídeos também, por que não, tá bom? Tô para trazer a leitura da vela tem um tempo já, né? Tô prometendo, o pessoal daqui a pouco vai me bater aí. Leitura da vela, ela fala, enfim, ela fala bastante do cotidiano também de uma forma diferente. Gosto mais de pegar na linha do amoroso, né? Mas enfim, tem outras linhas para ver também que eu não vou trazer não. Agradeço a tua companhia, a tua presença. Vou pedir para você, mais uma vez, o teu like, o like da gratidão, se inscreva no canal. Abaixo, na descrição do vídeo, tem o link oficial da página. A gente vai abrir a agenda a última semana de setembro, tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe. Até a próxima.